Crise na Venezuela. ONU revela que mais de 3 milhões de pessoas já deixaram o país desde 2015. Ministério Público e Flamengo assinaram um acordo para liberar o CT do time. Após risco de rompimento de barragem em Barão de Cocais, Minas Gerais, bombeiros e defesa civil dão orientações a moradores e mapeiam casas em caso de um deslizamento. Morre aos 70 anos Niki Lauda, o ex-piloto que fez história na Fórmula 1. E Gabriel Alonso vai falar um pouco de arte e cinema na cultura pop, novo quadro do Jornal da Campinho, que começa logo após os comerciais. Até já! Olá, você telespectador, meu nome é Enzo Gabriel e eu sou um assinante da Telebrasil, uma empresa de TV a cabo muito boa. E eu estou aqui para convidar você que está assistindo agora este comercial a assinar também a Telebrasil. São mais de 35 canais em alta definição de jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. Ligue já para este número que está aqui embaixo, 829-39, ou fale com um operador perto de sua casa. Para você ter o sinal da Telebrasil completo, você vai precisar da antena da Telebrasil e do conversor da Telebrasil. Este conversor aqui é o conversor básico, mas você tem mais de 3 modelos diferentes para você escolher como quiser. Olá, muito boa noite para você. Começamos a edição de hoje falando sobre um número preocupante. Mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela desde 2015. O governo chavista, que prejudica muito a economia do país, faz com que a população migre para outros países da América do Sul. 3 milhões de pessoas abandonaram a Venezuela desde 2015, de acordo com a ONU. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma média de 3.000 a 5.000 pessoas saem do país por dia. Segundo a Acnur, um total de 3,7 milhões de venezuelanos está registrado no exterior. 700 mil deles emigraram antes de 2015. No final de 2018, cerca de 460 mil venezuelanos solicitaram asilo e a maioria deles o fez em países vizinhos da América Latina. Cerca de 1,4 milhão de pessoas receberam autorização de residência ou vistos de caráter humanitário ou para trabalhar para se estabelecer legalmente nesses mesmos países latino-americanos. Para o Acnur, a maioria precisa de um sistema internacional de proteção aos refugiados devido às ameaças para a vida, a segurança e a liberdade. A agência também apresentou um documento que deve ajudar as administrações e autoridades que lidam com pedidos de proteção internacional apresentados por refugiados venezuelanos. A imigração em massa de venezuelanos fugindo da situação econômica muito crítica de seu país é um dos mais importantes deslocamentos de pessoas na história recente da América Latina. O Ministério Público e o Flamengo assinaram hoje um acordo para liberar o CT de treinamento do time. O CT, que pegou fogo matando 11 dos jogadores que moravam no local, está sendo revisto para poder voltar a funcionar. Lembrando que o CT já estava funcionando, mas não para dormir. Agora, com essa assinatura, os jogadores vão poder dormir agora. Presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, a participação da homologação desse termo. Os adolescentes poderão então voltar a dormir no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. Pegou fogo em fevereiro, deixando 10 atletas mortos. Desde o mês passado, adolescentes já estavam podendo usar as instalações do centro de treinamento, mas não podiam dormir no local. A expectativa da direção do Flamengo é de que a homologação aconteça em até 48 horas. A ação civil pública exigindo a
atenção às condições mínimas para os atletas adolescentes, corria desde 2015, quase 4 anos antes do incêndio no Ninho. Segundo o clube, o alojamento que foi usado até o ano passado pelos jogadores profissionais passará a receber os atletas de base. Também, de acordo com o Flamengo, este prédio passou por vistoria do Corpo de Bombeiros. A cidade de Barão de Cocais, em Minas Gerais, está ficando preocupada. Um possível rompimento de barragem pode acontecer a qualquer momento. A Defesa Civil está mapeando as casas e orientando moradores em caso de um rompimento gravíssimo. A gente continua fazendo todo o monitoramento da situação do talude, né? Vale ressaltar que o que está em risco neste momento é o talude, não a barragem. A barragem seria uma questão secundária. Por isso, a gente trabalha com o pior cenário. Caso aconteça o rompimento do talude, ele pode ter alguma interferência através de vibração na barragem em sua superior. Temos acompanhado, plotados com coordenadas geográficas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, já foram feitas visitas individualizadas e cada pessoa terá uma viatura, um padrinho, a gente denominou dessa forma, para caso aconteça um rompimento, essas pessoas acamadas e com cadeiras de roda teriam tratamento individualizado. A barragem ela segue com a movimentação, o talude, ele continua com a sua movimentação, né? Existe uma leitura e essa movimentação ela acontece e pela prospecção da própria empresa, do dia 19 ao dia 25, ela realmente deve romper caindo diretamente na cava. Nessa loja de roupas na avenida principal, nenhum cliente. A gerente conta que o movimento vem caindo desde fevereiro, quando veio o primeiro alerta de instabilidade da barragem, que fica perto da cidade. De lá para cá, ela já teve que dispensar uma funcionária. Tem jeito de pagar funcionário não, porque não tem movimento, não tem cliente. Mercadoria tem para atender, mas no momento nós também... Mandar a gente embora? Mandar a gente embora. Isso é triste, né? Seu Célio é taxista. Sem turistas na cidade, fica todos os dias à espera de um passageiro. Como é que tá o movimento? Acabou, não tem nada, movimento nenhum. Acabou tudo. O medo de moradores e turistas é devido ao risco de rompimento da barragem da mina de Gongo Soco, que fica a 13 quilômetros do centro de Barão de Cocais. Em caso de desastre, a região onde moram ou trabalham cerca de 6.000 pessoas seria atingida em 1 hora e 12 minutos. A apreensão aumentou nos últimos dias, quando foi confirmado que uma parede da área escavada da mina, chamada de talude, vai desabar nos próximos dias. O deslocamento da estrutura, que costuma ser de 10 centímetros por ano, vem sendo de até 10 centímetros por dia. As rupturas que acontecem em taludes, elas são aparentemente normais. Na maioria das vezes, começa como uma pequena abertura e se eu negligencio essa abertura, à medida que eu tenho mais vento, que eu tenho mais água, que eu tenho mais ação, essa abertura ela vai se ampliando, até que chega a um ponto que ela não consegue se estabilizar e cai. Agora, engenheiros analisam quais os possíveis impactos do colapso do talude, que fica a 1,5 km da barragem. O mais grave, que segundo especialistas tem uma chance de até 15% de acontecer, é uma reação em cadeia que provocaria o rompimento do reservatório, causando o vazamento de 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos, metade do que havia na barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A tragédia, que aconteceu em janeiro, deixou 270 mortos. Nesta terça-feira, a Vale apresentou ao Ministério Público um estudo sobre os impactos em caso de rompimento da barragem da mina de Gongo Soco, que será enviado aos órgãos competentes para que os dados sejam analisados. Entre as principais consequências detalhadas no documento estão a inundação generalizada de áreas rurais e urbanas, com grave potencial de danos estruturais e perda de vidas humanas, e problemas relacionados ao abastecimento de água, ao acesso a locais de terra e rodovias e ao fornecimento de energia elétrica. A mina de Gongo Soco foi muito usada para a exploração do ouro na região no século XIX e foi fechada em 1856. Há 33 anos, em 1986, uma mineradora chamada Socoimex assumiu as atividades e passou a extrair minério de ferro. Em 2000, a Vale adquiriu a mina. 11 anos depois, afirmou que a extração não iria durar muito mais tempo devido ao alto custo e baixo retorno. Em 2016, a mina do Gongo Soco foi desativada. Vamos agora às notícias internacionais. Morreu um dos pilotos de Fórmula 1, Niki Lauda, ex-piloto de Fórmula 1 e também participava da equipe Williams.
Ele morreu aos 70 anos nessa madrugada. O ex-piloto de Fórmula 1 Niki Lauda morreu aos 70 anos. Em agosto de 2018, Lauda foi submetido a um transplante de pulmão e vinha fazendo hemodiálise. Andrés Nicolaus Lauda estreou na Fórmula 1 em 1971 no país natal, pela equipe March. O primeiro título na categoria veio em 1975. No ano seguinte, sofreu um grave acidente em um circuito da Alemanha, no qual ficou preso nas ferragens de sua Ferrari em chamas e teve o rosto desfigurado. Numa recuperação surpreendente, retornou às pistas 6 semanas depois. Se despediu da categoria em 1985, um ano após conquistar o tricampeonato. Niki Lauda se casou 2 vezes e teve 4 filhos. A senadora responde a acusações de associação ilícita e administração fraudulenta entre 2007 e 2015. Foram encontradas irregularidades na concessão de mais de 50 obras públicas com valores superiores a 6 bilhões de reais. A ex-presidente nega as acusações e diz que o caso é uma cortina de fumaça para a atual crise do país. Se for considerada culpada, ela pode ser condenada a até 16 anos de cadeia, mas como tem imunidade parlamentar como senadora, não pode ser presa até 2023, quando acaba o mandato. O julgamento acontece a menos de 6 meses das eleições argentinas, que Cristina Kirchner irá disputar como candidata a vice-presidente. Segundo especialistas, o caso não deve impedir que ela concorra. Parlamentares democratas, que são de oposição, pediram os documentos na justiça por suspeitar que o presidente americano inflou o valor de seus ativos para obter empréstimos. Os advogados de Trump entraram com uma ação para impedir que os registros fiscais fossem liberados. Mas agora, um juiz do Distrito de Colômbia argumentou que o Congresso tem o direito de investigar o presidente caso haja a suspeita de que ele tenha infringido a lei. Trump disse que irá recorrer e o caso pode parar na Suprema Corte. A ideia foi apresentada por Maduro em um discurso para comemorar um ano de sua reeleição, considerada ilegítima por opositores e por mais de 50 países, entre eles Brasil e Estados Unidos. Recentemente, o regime do ditador retirou o poder legislativo da Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição, e convocou em seu lugar uma Assembleia Constituinte. Agora, Maduro quer antecipar as eleições parlamentares, marcadas para o ano que vem. Juan Guaidó, que é presidente da casa, disse que a medida é uma nova farsa, que agravaria ainda mais a crise. Hoje, a ONU afirmou que os venezuelanos que fogem do país merecem proteção como refugiados. As Nações Unidas fizeram um apelo para que outros países não deportem ou forcem os imigrantes a voltar para casa. Você que sabe tudo sobre a cultura pop hoje em dia? Então agora você vai ver uma novidade aqui no Jornal da Campinho. Estreia de Gabriel Alonso em um novo quadro com você. Oi gente, eu tô aqui nos estúdios da TV Campinho, no Rio de Janeiro, na segunda sessão, a sessão do entretenimento, e a gente tá aqui pra falar sobre as melhores coisas que estão rolando na semana no mundo pop. Então confere aí, porque você não pode ficar de fora. E a gente já começa falando da série mais comentada do mundo, depois de The Big Bang Theory, é claro. Game of Thrones chegou ao fim depois de suas 8 temporadas. Para alguns, seu último episódio no último domingo foi decepcionante. Para outros, maravilhoso. E olha, alerta spoilers, hein? De fato, como já tinha sido nos avisado bem antes do início da última temporada, Game of Thrones teve seu final meio que agridoce. Daenerys foi morta, já que no penúltimo episódio da série sucumbiu à tirania e destruiu Porto. Isso e muitas outras coisas deixaram muitos decepcionados, mas outros alegres por causa disso. Esse foi um dos mistérios que Game of Thrones nos deixou e ainda vai continuar. Agora a gente fala sobre a TV Globo e a Warner Bros. A emissora fechou mais uma vez o contrato de exclusividade de exibição de filmes com a produtora internacional, o que significa que
todos os filmes que a Warner Bros. Produzir poderão, sim, ser exibidos com exclusividade no Brasil pela TV Globo, caso haja interesse da emissora de TV aberta. A Globo já mantinha esse acordo com a Warner Bros., deixando muitos filmes serem exibidos em vários clássicos da programação. Pra quem fez? Pra quem fez? Foi trabalho. Foi muito tempo para fazer. Cozinha. O estúdio de gravações virou uma verdadeira cozinha, uma bagunça. Para poder experimentar as E texturas, eu aposto com as você, densidades, a cor, qualquer o tom, um a ali gente da queria que equipe fosse tudo deve natural, ter sabe? beliscado Não algum muito docinho ali artificial. durante Então as essa gravações, não é mesmo? alquimia Ou da principalmente cozinha, depois. da culinária Este também foi tá mais um presente trabalho no de site. Alexandre Como a gente precisava Romano, fazer esses efeitos diretor práticos, de né, arte esses da efeitos Globo, na hora, responsável de por reais criar ali, que a várias gente contou com a aberturas de Miranda, novela né, que para é a uma emissora. artista ali do... Isso, gente, na próxima semana eu te espero com mais informações do mundo pop da TV, do cinema e de toda a arte. Tchau, gente! Muito bom. Esse foi o Jornal da Campinho de hoje. E antes de encerrar, queria mandar aí um abraço pro João Vitor Oliveira e parabenizar ele aos 3 anos. Estamos falando um pouco atrasado, que os 3 anos já foram no último final de semana, mas mesmo assim, estamos aqui parabenizando ele pelo seu grande trabalho, pelo seu grande sucesso, que venha mais 3 anos de novo, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Outras informações você terá mais tarde no programa Painel, com Gabriel Alonso, que apareceu aí há pouco na reportagem, viu? A todos vocês, uma boa noite.